Olá, boa noite. Tudo bom, irmã Paula? Olá, irmã Rose, irmão Gustavo. Graça e paz. É bom ver vocês por aqui. Nós vamos aguardar ainda um minutinho para ver se tem mais alguns irmãos que estão entrando e já começamos, tá? Hoje então nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, parte 2. E aí nós estamos encerrando mais essa série de estudos, tá? Aí a partir da semana que vem, nós vamos começar falando sobre um assunto diferente e nós vamos conduzir também os estudos de forma diferente, mas mais com perguntas e respostas, tá? Então nós vamos trabalhar com material um pouco diferente e já nos preparando, né? Eu creio que mês que vem nós já voltamos a nossos pequenos grupos presenciais. Tivemos a notícia boa de que os casos já estão reduzindo bem aqui em Cascavel, já desativaram inclusive o nosso hospital lá de campanha, então isso nos alegra, tá bom? Só mais um minutinho, irmãos, e nós já iniciamos. Olá, irmã Márcia, Deus te abençoe, que bom que você está aí. Muito bem, irmãos, vamos orar então para iniciarmos o nosso estudo bíblico de hoje, o nosso pequeno grupo virtual. Fechemos os olhos neste momento. Senhor Deus, estamos gratos, Senhor, por esse dia de vida. Estamos felizes, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui agora, Senhor Deus, quando nós estudarmos a Tua Palavra. Abençoe os irmãos, as irmãs que já estão assistindo a gente, já estão ao vivo, Senhor Deus, abençoe a vida deles. Assim como abençoe, Senhor Deus, aqueles que vão entrar e aqueles que vão assistir depois, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, também se surgir alguma pergunta, Senhor Deus, que os irmãos possam ter essa liberdade de fazer perguntas, Senhor Deus, e dentro da possibilidade nós possamos tirar as dúvidas. Senhor Deus, que esses momentos que nós vamos passar juntos agora possam ser edificantes, Senhor Deus, possam ser momentos agradáveis na Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos então para a segunda parte dos atributos comunicáveis de Deus, né? Então são as qualidades que Deus tem e que Ele comunicou então para o ser humano, assim como nós já vimos semana passada alguns deles, né? Nós vamos falar então sobre santidade, irmãos. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado. E nós tivemos oportunidade, né? Nós estudamos esses dias aí sobre santidade, tivemos várias lições falando sobre santidade. Então, é um assunto que realmente nós já compreendemos e até, se você está assistindo, se você tem dúvida, volte lá, entre lá no nosso canal do YouTube da igreja, que lá nós temos a sequência dos estudos que fizemos sobre santidade, tá? Já tá numa playlist lá na sequência, tá bem fácil de estudarmos segundo o YouTube. Então Deus é totalmente separado do pecado e então ele não pode se misturar, tá bom? Então que a gente possa entender isso. E esse é um atributo que Deus comunicou para o ser humano, é algo que nós entendemos, é algo que nós compreendemos e é algo que precisa estar acontecendo em nossas vidas, tá, irmãos?
Lembra que nós estudamos que a partir do momento que nós aceitamos Jesus em nossas vidas, então nós temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai atuar em nossas vidas, fazendo que nós busquemos a santidade. Ele vai nos incentivar, ele vai nos ajudar. E nós temos a nossa parte, que também precisa ser feita, que é essa vontade de realmente estudar a palavra de Deus, de compreender aquilo que está na palavra de Deus e nos separarmos. Quanto mais nós desviamos do pecado, nós nos separamos das coisas pecaminosas desse mundo, então nós estaremos nos aproximando de Deus e nos tornando mais santos. Então é um processo que acontece na vida do Filho de Deus, do convertido. É um processo que tem que estar acontecendo. Se o processo de santificação não está acontecendo na sua vida, você precisa refletir sobre a sua decisão ao lado de Jesus. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si, automaticamente ele vai procurar agradar a Deus. Então, Deus nunca está relacionado a qualquer coisa impura, tá? Ou qualquer coisa de comportamento indigno. Deus é santo, santo, santo. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 25, diz assim: a quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Ou seja, não temos nenhuma referência de alguma coisa que possamos comparar com a santidade de Deus. E no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso de número 8, também temos então essa passagem que é bem conhecida, mas que diz que e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Tá? Então, é na visão de João, ele vê realmente essa santidade de Deus. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelos méritos de Cristo, ok? Então, sendo feitos santos também, ok? Então, que realmente nós possamos nos santificar em nossas vidas, no dia a dia, para que realmente haja uma mudança, uma aproximação de Deus e um distanciamento das coisas mundanas. Um outro atributo comunicável de Deus é a sua veracidade. Significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, tá, irmãos? É infalível e absolutamente confiável, tá? Então, nada do que vem de Deus tem alguma coisa que não seja verdade, tá? Se nós olharmos em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, a palavra de Deus diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, tudo que vem de Deus é absolutamente verdadeiro, é absolutamente infalível, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro, né? Em João fala sobre Deus, sobre Jesus sendo Deus. Então, ele é o único Deus e é o Deus verdadeiro. Não existe nenhum outro Deus. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo o que ele revelou de si mesmo é genuíno. E por ser fiel, ele nunca fará nada
que afronte a sua própria natureza ou que contradiga a sua palavra. Lembra, irmão, sempre então lembrando, se alguém pregar, se alguém falar, eu tenho uma profecia, eu tenho uma revelação de Deus, nada do que alguém falar pode ir contra o que está revelado na palavra de Deus. Porque Deus é verdadeiro. Então não tem como Deus se contradizer ou revelar algo para alguém que contradiz a sua palavra. Então se alguém fala algo que não está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, então esse é um mentiroso. Ele está falando de si mesmo, ele não está falando de Deus. O outro atributo comunicável é a liberdade. A liberdade significa que Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer o que Ele quer ou seja. Ele é completamente livre para executar a sua vontade. Então, Deus não há necessidade de Ele pedir conselhos para um ser humano, ou para alguém, ou para um sábio. E Ele está livre, Ele não é como um ser humano que muitas vezes nós nos acabamos ficando presos, né, em algumas coisas que nós fazemos e não conseguimos mudar isso. Ou não conseguimos confrontar isso porque, desculpa a expressão, né, estamos com o rabo preso, então a gente não pode fazer isso ou aquilo. Então Deus não é dessa maneira. Né? Em Isaías, olha só que interessante. Isaías capítulo 40. Olá, irmã Maria Madalena. Tudo bem, Madalena? Deus te abençoe. Irmã Cleide, Deus te abençoe. Espero que vocês estejam bem. Então veja só. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse conhecimento? E lhe mostrasse o caminho do entendimento? Então, esse texto nos deixa bem claro que esse atributo da liberdade que Deus tem, Ele decide o que Ele quer e da maneira como Ele quer. Mas claro que todos os atributos sempre estão interligados. Ele tem a liberdade, mas assim como Ele é perfeito e livre, assim como Ele é perfeito em amor, como Ele é perfeitamente honesto, como Ele é perfeitamente santo, como Ele é perfeitamente justo, como Ele nos ama em perfeição, o amor de Deus também, Ele é perfeito. E todos esses atributos, eles estão interligados e eles perfeitamente funcionam sem que Deus precisa usar um atributo mais do que o outro. De acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa, como alguns filósofos, alguns ateus, algumas pessoas loucas, eu diria, dizem, então se ele é livre, então ele é livre para pecar. Mas assim como Deus é livre para pecar, ele também é livre para não pecar. E isso vale para nós, né? Lembra, esse é um atributo comunicável que Deus nos comunicou. Nós somos livres. E que coisa maravilhosa, depois que nós estamos em Cristo, salvos e perdoados, ainda assim continuamos sendo livres. Então eu estou livre para pecar? Sim. Mas lembre-se, você está livre para não pecar. Então não peque, porque você está livre. Você aí não é mais um escravo do pecado. Você não é mais um escravo de Satanás. Agora você está livre para não pecar mais. E isso é algo maravilhoso. Se Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode mentir?
né? Assim como alguns filósofos ateus também, Deus, então ele poderia ele mesmo morrer se ele quisesse. Então são perguntas que estão totalmente fora de contexto e que não merecemos nem estar pensando nelas e filosofando sobre elas. Ele é livre para mentir, sim, assim como ele é livre para falar a verdade. E como ele é Deus, então ele só fala a verdade. E sempre lembrando, isso vale para nós. Que nós também temos essa liberdade de servirmos a Deus em santidade. O 18º atributo, e comunicável, esse é a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer um de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. O Senhor é paz. Gideão declarou isso lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 24. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus é paz. E aí eu diria o seguinte: só há paz em Deus. O ser humano só consegue ter paz quando ele está em Deus, porque em Deus nós encontramos a paz verdadeira. Isso é algo que se concerne a Deus. E isso é maravilhoso. Porque no mundo, nas coisas mundanas, nós não vamos encontrar a paz. E aí o apóstolo Paulo fala, né, a paz que excede a todo entendimento. Ou seja, Deus nos concede uma paz que é incompreensível. Se olharmos para Pedro cantando dentro de uma prisão, que paz é essa? Da onde que vem isso? Como é que um ser humano vai cantar dentro de uma prisão? E isso ainda que ele estava preso injustamente. Se for por justo, se você estiver preso por justo, fique aí, porque você merece. Mas no caso de Pedro, ele era injusto e ele tinha paz. O apóstolo Paulo passou anos na prisão em Roma. Continuou escrevendo, continuou ensinando as coisas de Deus e tinha paz. Como que uma pessoa do mundo consegue ver isso? Não consegue entender. Essa é a paz que vem de Deus. E ela excede a todo entendimento. Conclusão, irmãos. Essa lista de atributos que nós estudamos, ela não deve ser entendida como uma lista exaustiva, já que se trata de um estudo limitado pela nossa compreensão do ser de Deus. Bem como não deve ser considerada uma lista padrão, tá? Eu encontrei nesse estudo, alguns atributos diferentes dos atributos que você vai encontrar em outros teólogos, em outros livros de teologia que falam sobre Deus. Pois há muitas listas sobre os atributos de Deus. Algumas muito mais completas do que essa que nós estudamos aqui, bem detalhadas, assim como tem outras mais resumidas, mais diretas e objetivas. Infelizmente, muita gente que se intitula cristão e não conhece os atributos de Deus acaba criando para si a visão de um tipo de Deus que nada tem a ver com o verdadeiro Deus, tá? É isso que eu quero que a gente saia desses estudos que fizemos. Como eu falei desde o início, por que a gente vai estudar então sobre Deus? Para que a gente entenda um pouco mais sobre Deus, para a gente compreenda mais a Deus. Se nós conhecermos melhor a Deus, nós vamos conseguir nos relacionar melhor com Ele. Esse é o intuito,
né? Agora, como, né? Que nem Isaías está escrito, como é que a gente vai saber? Como é que eu vou falar para vocês? Ah, Luiz, se você me falasse quanto você conhece de Deus, não sei se eu conheço 1% do que é Deus. Talvez nem isso eu conheça. Mas quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou me relacionar com Deus, mais eu vou confiar em Deus, mais eu vou descansar em Deus. Então esse é um dos objetivos de nós estudarmos a Deus. Não é para a gente achar que já sabe, a gente já sabe bastante sobre Deus. A gente nunca vai saber bastante sobre o nosso Deus. Que possamos nos atentar, irmãos, para o conselho do nosso Senhor através do profeta Jeremias, tá? E entender que o nosso maior motivo de orgulho deve ser o de conhecê-lo e compreender os seus atributos. Olha que interessante. Jeremias, no capítulo 9, nos versículos 23 e 24, olha o que ele fala. Que interessante. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Eu demorei muito também para entender esse versículo e essa passagem da Bíblia, e até hoje ainda não compreendo totalmente. Mas eu vejo assim, irmãos, o que nós temos não é porque nós somos alguma coisa, mas sim é porque Deus nos deu o privilégio de sermos o que nós somos. Se nós conquistamos as coisas, mas pastor, eu que estudei, eu que levantei cedo, eu que me esforcei, eu que cursei a universidade, eu que consegui um trabalho bom, eu que faço isso. É muito bom que a gente faça tudo isso. Precisamos fazer tudo isso. Mas tudo isso, sem que Deus permita que nós sejamos prósperos, não vai adiantar de nada. Precisamos entender que tudo vem de Deus. Basta você sentar num hospital psiquiátrico, numa clínica neurológica. Deus permite que algumas pessoas nasçam com deficiência mental. E aí? Ele vai fazer o quê? Se foi Deus que permitiu que fosse assim. Então, nós precisamos nos alegrar naquilo que Deus tem permitido que nós sejamos. E vamos nos esforçar. Você que é jovem, que está estudando, estude mesmo. Mas peça para que Deus permita que você consiga vencer. Você que quer um trabalho, você que quer vencer na vida, você também precisa que Deus permita que você alcance as coisas, porque senão não alcança. E se enganam. O mundo vai te enganar, o mundo quer sempre dizer: não, você é o bom, você conquistou, você estudou, você trabalhou. Não. Ainda tudo isso que eu fiz, sem que Deus intervenha, sem que Deus permita, sem que Deus conceda, sem que Deus abençoe, nada disso é possível nas nossas vidas. Que nós possamos entender isso. E aí ele coloca no 24: mas o que se gloriar, gloria-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço a beneficência, o juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Ou seja, não adianta achar que nós somos sábios, que nós temos a força, que nós conseguimos e que as riquezas que nós temos valem alguma coisa ou elas só foram conquistadas porque nós somos bons.
que nós possamos entender isso, que realmente o que vai fazer diferença é quando nós entendermos e conhecermos que Deus é o nosso Senhor. Sem dúvida, mesmo diante de nossas limitações, estudar sobre quais são os atributos de Deus é algo maravilhoso que nos leva a admirar a majestade de Deus, a magnificência de Deus e a grandiosidade de Deus. Por isso que é maravilhoso estudar sobre Deus. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, tá? Nós vamos, a partir de agora, nós vamos continuar estudando sobre Deus, mas agora de uma maneira diferente. Eu vou continuar com uma série que eu estou preparando que fala sobre quem é Deus, mas não relacionado então especificamente aos seus atributos, mas eles acabam entrando nesses estudos também, mas eu creio que vão ser estudos que realmente vão ser bênção para as nossas vidas. Irmãos, mesmo que a partir de agosto, setembro, a gente possa voltar a ter os nossos cultos nas casas, que a vida comece a voltar ao normal, a minha ideia é manter esse pequeno grupo virtual aqui ativo, porque eu tenho certeza que tem talvez algumas pessoas que têm alguma dificuldade de frequentarem a nossa igreja por causa da distância, tem algumas limitações. Então, por isso que eu preciso que vocês vão me sinalizando, tá? Ah, pastor, continue. Eu vou continuar. Ah, pastor, eu não consigo entrar nesse horário que você está, mas eu assisto depois. É bênção para a minha vida. Enquanto for bênção para a tua vida, enquanto for coisa boa, nós vamos manter esse pequeno grupo virtual aqui, sempre com os mesmos assuntos que os outros irmãos estão fazendo aí nas suas casas, tá bom? Vamos orar mais uma vez para que Deus continue abençoando a nossa semana. Segunda-feira já foi, graças a Deus, como eu falei antes. Desativamos o nosso hospital lá no centro de convenções. Parece-me que as informações que eu tenho que estão reduzindo bastante o número de novos casos de coronavírus em Cascavel e que realmente possamos então estar caminhando para dias melhores, né? Para que Deus abençoe o nosso prefeito, a nossa liderança, nosso governador, assim como o nosso presidente também, tá bom, irmãos? Vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos orar então para encerrarmos agora. Pai Celestial, eu louvo o Teu nome, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estar junto aqui com os meus irmãos, Senhor Deus. Que essa palavra realmente possa ter atingido os corações, Senhor Deus, que essa palavra possa transformar as nossas vidas, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, abençoe os irmãos que participaram juntos aqui, aqueles que vão escutar essa palavra ainda, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, para que realmente o nosso pequeno grupo virtual possa ser uma palavra de transformação, de comunhão, Senhor Deus, de nos estarmos cada vez mais próximos, Senhor Deus, e conhecermos cada vez mais a Ti. Ó Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor Deus. Abençoe a nossa igreja, Senhor Deus, abençoe nossos irmãos, abençoe nossos amigos, Senhor, e todos aqueles que estiverem passando por alguma dificuldade, que o Senhor também nos conceda o privilégio de ajudar aqueles que necessitam. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Até segunda-feira que vem, 8 horas, estamos aqui de novo.